Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer estar aqui com você de novo, mais uma semana, para que a gente possa fazer a recapitulação da lição. Estamos chegando agora digamos assim, nos pontos, né, nos momentos finais dessa lição de Marcos. Eu espero que até este momento tenha sido especial para você, o tanto quanto foi para mim, para todas as pessoas que vêm aqui. A gente tenha aprendido bastante, né, bastantes assuntos, revisto, relembrado, enfim, tenha sido momentos bons. Hoje, para que a gente possa fazer esta lição especial, né, recapitular essa lição, eu estou aqui muito bem acompanhado pela Glória, que é da Igreja Central, e pelo Samuel, lá da Igreja de Serrania. Glória, manda um oi pro pessoal que está nos ouvindo, por favor. Olá a todos. Eu quero cumprimentá-los com a misericórdia e a graça de Jesus. Amém. Samuel. É uma satisfação estar aqui novamente. Estou me tornando da casa já, né? E estar aqui para poder mais uma vez recapitularmos a lição é um privilégio que acredito que será para mim e para todos nós para aprendermos mais sobre Jesus. Amém. Amém. Bom, para que a gente possa começar então na lição 11, vou pedir para a Glória. Glória, você pode fazer a oração inicial para a gente, por Pois favor? não. Querido Deus, Pai que estás nos céus, santo, santo, santo seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus por nós, na cruz do Calvário. Eu peço que o Senhor abençoe este momento em que vamos estudar este capítulo tão importante que fala, né, do sacrifício de Jesus. Que nós sejamos ungidos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então, lição de número 11, o título é Levado e Julgado, né? Nosso verso memorizado está lá em Marcos 14:36. Daqui a pouco a gente vai ler ele com mais calma, mas eu queria fazer uma breve introdução aqui antes da gente começar, né? Capítulo 14 de Samuel, de Marcos, traz aí pra gente algumas coisas interessantes, né? Os momentos finais, digamos assim, antes de Jesus ser levado então aos romanos, porque se a gente bem se lembra, naquela época os judeus não podiam julgar as pessoas caso fosse pena de morte. Então, para que isso acontecesse, ele precisava ser levado às autoridades romanas. Mas antes dessa história começar, antes destes momentos finais ali com os discípulos começarem, nós temos, né, no início ali do capítulo, no versículo 1 até o versículo ali 11, 12, né, digamos assim, um dos últimos momentos que Jesus ainda conseguiu passar algumas lições importantíssimas para os discípulos. E, Glória, nesse começo, né, especialmente aí do versículo 3 até o versículo 9, vai trazer aqui uma história que é muito conhecida pra gente, que é a história de quando Jesus teve seus pés ungidos, né? O que a gente pode tirar dessa história? O que a gente pode trazer? Resume pra gente, por favor, a história. O que aconteceu? Olha só, Lucas. Aqui em Marcos, ele é bem específico, a gente vai ver de uma forma mais profunda essa passagem no livro de João. E Marcos faz um relato, né, de que Jesus ele foi ungido por uma mulher. Em João, essa mulher, ele fala que é Maria. Maria tinha, assim, ela amava Jesus de forma sobrenatural. Porque o que Jesus fez por ela? A perdoou e ainda ressuscitou seu irmão. Então, ela comprou um perfume caríssimo, que, segundo o relato, eram 300 denários. Era, assim, 300 dias de trabalho. E ela foi, quebrou, né, ela foi devagar, porque ela não queria que ninguém a visse. Ela quebrou o vaso e começou a ungir os pés e a cabeça de Jesus. Só que o perfume começou a exalar, porque ela tinha comprado aquele perfume para ungir Jesus depois da morte. Mas depois ela ficou sabendo, não, ele vai ser coroado rei, então vou ungí-lo agora. E ela foi naquele lugar que era a casa de Simão, né, que aqui diz que o leproso. Né, e aí tem um outro contexto que não cabe aqui na lição, mas os convidados começaram a olhar e falar, nossa, mas esse dinheiro que ela está gastando, que ela gastou, poderia dar aos pobres. Onde já se viu fazer isso, comprar algo tão caro? Né? Então, Maria, ela demonstrou todo o seu amor, doando tudo que ela tinha.
Né? Porque, sabe, qual o motivo pelo qual uma mulher teria 300 denários? Talvez ela tivesse guardado dinheiro, para quê? Né? Talvez ela tivesse vendido o quê? Né? Então, ela doou tudo que ela tinha. Então, a gente tira uma grande lição, porque Jesus falou, ó, os pobres, vocês sempre vão tê-los com vocês. Mas ela fez algo mais. E eu vou falar para vocês, o que ela fez vai ser contado aonde for pregado o Evangelho. E nós estamos aqui contando. Né? Esse Evangelho, essa boa nova, essa coisa maravilhosa que Maria fez. Né? Em contraste, aí vem Judas, que fez o contrário. Né? Ele ficou tão aborrecido com aquele fato que ele saiu dali e foi aos sacerdotes e se colocou à disposição para vender a Jesus por 30 moedas de ouro, de prata, né? 30 moedas, que fazendo ali as continhas dão 120 denários. Então, Maria deu 300. Judas traiu Jesus por muito menos. E aí, Samuel, a gente começa a ver então aqui em Judas algo, né, sendo, digamos assim, eu não vou dizer despertado, porque nós temos inerentemente, né, a maldade em nós. Mas é sempre nos dado a opção de dizer não, né? Mas Judas, ele começa a alimentar aqui uma tentação que mais tarde vai se provar mais forte que ele, né? Ele vai ceder a isso, que é a questão da ganância. O que a gente pode tirar desse trecho aí? Inclusive, tem uma parte que a lição fala que... a Bíblia fala que ele procurava uma boa ocasião, né? O que era isso? Vamos contextualizar aqui. Eu achei interessante uma forma como o autor da lição disse sobre esses eventos, que ele fala que as histórias eram como sanduíches, acontecendo duas coisas ao mesmo tempo que se casavam. E enquanto aquela mulher que em outros evangelhos foi citado, diga-se de passagem, foi nos 4 evangelhos citados aquilo ali, ela faz algo para demonstrar seu amor por Jesus. Judas, ele está ali de forma maquiavélica, planejando, eu vou fazer alguma coisa, eu vou preparar aqui algo. Então, queria fazer esse adendo antes. Segundo ponto que foi que a gente está olhando aqui. Judas, ele não era ruim, mas ele deixou o mal crescer no seu coração. Esse é o ponto-chave. Judas, ele não teria coragem, talvez no início do ministério de Jesus, de fazer o que ele fez no final. Mas ele foi ali cultivando aquilo, ele tinha contato com dinheiro, com coisas que poluíam seu coração. Não que o dinheiro seja ruim, mas para ele era. E aquilo foi poluindo seu coração, a ponto de que ele falou, peraí, Jesus me vale dinheiro. Ele tem poder mesmo, ele vai se livrar mesmo, então deixa eu levantar um trocadinho aqui a mais para poder encher aqui a minha bolsa e tá tudo certo. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós exigimos de Jesus coisas que ele não é obrigado a fazer por nós, né? E Judas, ele sentiu depois um remorso, isso é mais para frente na lição, a gente vai destacar, mas chegando ao final aqui desse pequeno ponto. Ele sentiu um remorso tão grande que ele pagou com a sua própria vida a traição que ele fez com Jesus, que foi uma traição, diga-se de passagem, a gente vai ver também, maquiavélica, né? E aí, já entrando nessa parte, continuando com você mesmo, nessa parte aqui, a partir do versículo 12 em diante ali, em que vai começar a ceia, nós vamos ter aqui os últimos, digamos assim, os últimos avisos de Jesus, né? A gente pode pensar aqui a partir do versículo 12, que conta aqui o preparo da Páscoa, né? Por que Jesus deu tanta atenção aqui para essas coisas? Por que ele passou, assim, digamos, esse tempo com eles? Por que ele indicou Judas? E porque as coisas iam acontecer, querendo ou não. Qual que era o intuito de Jesus aqui nesse finalzinho? O que a gente pode tirar aí? A Páscoa não era celebrada como é celebrada hoje. Hoje ela é totalmente comercial, digamos assim. No tempo de Jesus, ele faz uma reviravolta na celebração, porque a Páscoa não era algo gostoso de ser celebrado. Se nós voltarmos lá no que Moisés deixou escrito, dentro do Pentateuco, lá em Levítico especificamente, é algo doloroso. Você ir lá, matar um animalzinho, fazer pães sem fermento,
e ervas amargas. Será que seria um prato gostoso? Eu acredito que não. Deveria ser terrível comer da Páscoa, porque a morte de Jesus ia ser algo terrível. Mas Jesus, cumprindo ali, já está no cumprimento de sua morte, porque Jesus ele morreu na sexta-feira, mas já vinha cumprindo ao longo daquela semana todo o ritual de sua morte. Ele é coroado, ele tem os últimos contatos, ele chama os discípulos para oração, ele vai ter um momento de oração onde Deus responde negativamente um pedido dele, com a sua natureza humana. E Jesus ele fala, ó, peraí, até que vocês celebraram assim, mas eu sou o Cordeiro. Então, se eu sou o Cordeiro, a partir de agora a gente vai celebrar de outra forma. A gente vai celebrar pelo que hoje nós, como igreja, celebramos como a ceia do Senhor. E aí ele faz toda a ceia porque o Cordeiro estava vivo entre eles. Seria sacrificado em pouco tempo, mas já era o verdadeiro Cordeiro. Não aquele Cordeiro que era sacrificado em alusão ao Cordeiro verdadeiro, que era Jesus que viria. E ali naquele momento Jesus, ele já indica, um de vocês vai me trair. Mas eu vejo assim um cuidado extremo de Jesus em relação à forma como ele chamou o pecado pelo nome. Nós vimos em lições anteriores, aí a essa que nós estamos estudando, por exemplo, quando Jesus ele vai condenar o ato dos fariseus, ele não fala, ele apenas escreve de forma discreta. E Jesus ele fala ali de novo, de forma discreta, um de vocês vai me trair. Se ele fala quem era, que era Judas, seria tirado do meio deles, mas de forma discreta e até dando chance para o arrependimento. Jesus ele fala, olha, alguém vai me trair, mas eu estou aberto aqui à negociação. Não precisa ser assim, né? Digamos dessa forma, parafraseando o que aconteceu ali. Na verdade, né, complementando o que o Samuel está dizendo, Jesus celebrou ali uma nova aliança. Né? Ele fez um novo pacto com a sua igreja. Né, porque aquele pacto, aquela aliança, ela estava obsoleta. Né, a gente vê que Jesus, um dia, ele entrou no templo e expulsou ali, porque era um grande comércio. Né, então, a Páscoa, naquela época, já não tinha mais o simbolismo espiritual. Ela tinha o simbolismo financeiro, ganancioso do sacerdócio. Né? E as pessoas matavam os cordeiros, mas era uma cerimônia evasiva, não vinha do coração. É quase como se fosse uma obrigação. Né? Eles iam ali, matavam o cordeiro e não viam Jesus ali. Eles não viam Jesus no cordeiro. E Jesus, quando veio, João olhou para ele e falou assim, este é o cordeiro que vai ser morto, a nova aliança. Como Samuel diz, né? Eu sou o cordeiro. Eu que vou ser morto. Né? Então, essa nova aliança, o que nós temos que nos ater é para que nós também não tenhamos, né, a mesma questão que eles tiveram, de que o sacrifício de Jesus, porque Jesus não foi, nós não somos salvos pelo que Jesus passou, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, né, pelo sacrifício. Então, a gente tem que ter isso, pedir isso para o Espírito Santo, colocar esse amor, né, por Jesus em nós. Porque o sacrifício de Jesus foi muito grande. Né? Foi algo muito extenso. Não tem palavras que a gente possa definir, né, o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu gosto muito do que Paulo fala, né, lá em Filipenses 2, ele conta um pouco, né, com essa trajetória de Jesus como alguém no céu que desce, morre pelo pecador. É lindo, quem quiser depois dar uma olhada em Filipenses 2, mas é como você falou, né, Glória? Realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar sendo levado como Judas, né? Fica focado nas coisas materiais, nas coisas terrenas, começa a fazer as coisas por obrigação. E o interessante, né, Samuel, como você falou, é que Judas estava lá no meio, né? Ele esteve os 3 anos e meio ali com Jesus, ele aprendeu da mesma fonte, ele conviveu com os mesmos discípulos, ele conhecia todo mundo, ele viu e provavelmente realizou milagres, e na hora que ele teve a chance, ele falou assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Né? Eu vou dar uma forcinha aqui para Jesus, né? Porque acho que ele não está sabendo muito bem. A hora de mostrar, né? Então... E exatamente isso traz uma lição muito grande para nós.
o que eu estou alimentando no meu coração? O fato de vocês verem aqui o Samuel, a Glória, conversando aqui, falando sobre lição, não quer dizer que nós somos verdadeiros cristãos. Só eu sei que cristão, só a Glória sabe qual é. Só uma você sabe luta. qual é. Sim. E isso tem que ser moldado a cada dia, é um processo. E Judas, ele perdeu a oportunidade de não apenas aprender com o mestre, mas de viver a vida que o mestre queria ensinar para ele, que era a vida ideal. Não só Lucas, como já adiantando aqui um pouquinho, Pedro também teve essa oportunidade e falhou também. Mas qual que foi a diferença de um para o outro? Um entendeu que dependia do perdão e o outro não. O outro viu que não tinha, achou que não tinha como mais, né? Não tinha mais possibilidade. E aí vamos avançando então, né? Então Pedro vai ser avisado, né? Pedro, infelizmente, Pedro era um cara legal. Eu vejo a história dele e, assim, quem tem problemas de orgulho, como eu tenho, a gente se enxerga muito em Pedro, porque Pedro, ele achava que ele dava conta de fazer as coisas pelas suas próprias forças, né? Turrão. E aqui nesse caso foi mais ou menos isso. Jesus falou, olha, vocês infelizmente vão embora. E Pedro falou, não, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Vocês vão me abandonar. Eu não, Senhor. Eu não, imagina. jamais. Ainda que todo mundo aqui vá embora, eu vou ficar. Pedro é avisado e a gente entra aqui agora numa parte que a gente tem que com certeza falar, que é a parte do Getsemane, né? O Desejar de Todas as Nações deixa muito claro que no Getsemane foi o momento decisivo, né? A cruz depois já tinha sido decidida, já tinha acontecido, mas o Getsemane foi ali aquele momento crucial. Glória, você pode falar um pouco pra gente por que o Getsemane foi tão importante? Olha, Lucas, foi importante porque foi ali que Jesus travou uma batalha. Foi ali que ele fez a escolha final do sacrifício. Porque lá no céu, quando teve ali a assembleia e ele se propôs a morrer pelo homem, ele era somente um ser divino. E quando ele veio para a terra, nasceu como homem, ele teve que decidir como um ser humano. Porque ele sentia todas as dores que um homem sente, ele tinha todas as perspectivas que o homem tem, e ele sentia uma angústia que nós sentimos, mas foi uma angústia diferente, porque o Desejar de Todas as Nações diz que ele carregava sobre os seus ombros o sentimento dos pecados de toda a humanidade. Então, ali, ele clamou a Deus, Senhor, que é o verso áureo. Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser me livrar, o Senhor pode me livrar. Né? O Senhor pode me livrar. Porque ali ele estava tendo uma batalha, né, espiritual. E Deus enviou um anjo, né, para estar com ele. Porque quando ele chegou no Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, ele deixou os apóstolos, os discípulos, e foi com Pedro, Tiago e João. E o semblante dele já estava decaído. Né? Ele já estava com depressão, triste. E ele falou para Tiago, Pedro e João, vocês ficam aqui porque eu vou orar. Orem por mim, porque eu estou precisando de oração. E ele foi mais alguns metros e começou a chorar, a clamar a Deus. Né? E o que aconteceu com os discípulos? Dormiram. Na hora que Jesus mais precisou, porque Jesus estava precisando de um ombro amigo. Jesus estava precisando, sabe aquele momento que a gente passa na vida da gente, que a gente pensa assim, olha, eu estou no fundo do poço, e que a gente precisa de pessoas que nos estendam a mão. Jesus estava nesse momento. E naquele momento crucial, aquele homem que falou, eu não vou te abandonar, Jesus, ele dorme, porque a Bíblia diz que que os olhos estavam pesados, eles não conseguiam ficar acordados. Né? Então, Jesus clama a Deus, e Deus envia um anjo para confortá-lo. Né, naquele momento. E ainda diz, né, o Espírito, o desejado, que os exércitos de anjos estavam já formados com os seus comandantes. Já naquela cena, de tão profundo, de tão importante que foi o Getsemane. Né? Então foi
Assim, Jesus, né, foi várias vezes, né, algumas vezes, e encontrou os discípulos dormindo. Vocês não podem nem uma hora, né, orar comigo? Né? Então, Jesus realmente, ele estava ali sozinho, ele foi abandonado realmente. Ali ele já foi abandonado, naquele momento. Né? E hoje a gente sabe, Samuel, porque essa questão do cálice, do que Jesus estava falando quando ele quis dizer cálice? Ele não estava falando, obviamente, de uma coisa literal, né? Ele não estava segurando um copo. O que era esse grande peso? Imagina quantos pecados que você já cometeu. Aí... Faz as contas, é bastante. Hoje, o mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Alguns falam que é na faixa de 7,2, mas varia um pouco as perspectivas de população. Mas vamos supor aí de 7 a 8 bilhões. Isso só na nossa geração. Agora imagine todas as gerações que passaram pelo mundo e todos os pecados de todas essas gerações caindo sobre uma pessoa só. Era um cálice muito terrível. E nós temos que lembrar de algumas coisas. Eu vou até alguns detalhes aqui nesse meu comentário, vai ser um pouquinho mais longo. Primeiro, Jesus ele tinha natureza humana, mas ele tinha a natureza divina. Aliás, ele não tinha, ele tem as duas, ele tem ambas. E a natureza divina era por onde ele fazia os seus milagres. Mas a natureza humana era que ele vivia aqui. Ele nunca se usou da natureza divina para benefício próprio. Segundo, Jesus se sentiu abandonado. O que mostra que se nós nos afastamos de Deus, nós vamos sentir abandono. Jesus não tinha afastado, mas o peso do pecado o afastou de Deus. Terceiro, Jesus, mesmo tendo natureza divina, ele pede ao Pai o quê? Quando ele recebe aquele cálice, se possível, passe ele à frente, porque está muito pesado. E qual que foi a resposta de Deus? Não. E aí é o quarto ponto que eu queria tocar. Deus, ele fala não. Muitas vezes nós falamos, Deus, mas o Senhor não está me ouvindo? Tô, mas eu estou falando não, nesse momento é não, pro teu bem. Já pensou se Deus fala assim, como a Glória que citou, Ellen White fala que os exércitos de anjos estavam prontos ali, bastava Deus falar, vai, Jesus seria resgatado, tudo aquilo passava. Mas Deus fala não. Quando ele fala não, era pro bem da humanidade, pro mal do seu próprio filho, mas pro bem da humanidade. E quinto ponto que eu queria destacar aqui, que a lição ela nos fala, muitas vezes se traduz a palavra Abba para papai. Papai é algo infantil, mas Jesus ele falou Abba, que significa na verdade pai. Eu tenho meu pai que eu aproveito muito dele aqui comigo, tento estar o mais próximo possível dele. Eu não preciso chamar de papai, mas eu falo com firmeza. O meu pai é meu exemplo, meu pai é meu companheiro e tal. E Jesus tinha essa intimidade que eu tenho com meu pai. Só que o pai dele, na verdade, era o próprio Deus. E ele tinha intimidade. Mesmo no momento de dificuldade, do pecado do mundo pesando sobre ele, dele se sentir sozinho, da natureza humana acabando com a sua saúde física, inclusive, porque a Bíblia nos diz que Jesus suou gotas de sangue, sentindo o abandono de pessoas e tudo mais acontecendo ali, ele tem intimidade de olhar para Deus, levantar o olho para o céu e falar, Pai. Isso é muito profundo se a gente parar para analisar. Parece que não, mas você ter intimidade é uma coisa que pode te salvar. As dificuldades da vida vêm. Há poucas semanas atrás, passei algumas dificuldades em minha vida e eu senti que Deus era quem coordenava tudo, apesar dos momentos conturbados que a gente vivia. E isso é importante, que a gente ter com a gente, de que Deus ele cuida. Ele pode não te livrar do caminho ruim, do vale da sombra da morte, como Jesus estava naquele momento. O próprio filho dele. Mas ele passou pelo vale da sombra da morte com a presença de Deus. E nós também precisamos, mesmo com nossos pecados, mesmo com tudo que nós temos de ruim, entender que Deus nos acompanha no vale da sombra da morte. Até porque a Bíblia fala que ele nunca vai dar a nós algo que a gente não possa suportar, né? Exatamente. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pois e esse eu é muito pessoal, assim como o pai ali que ele diz, por quê? Ele não fala, você tem que vencer, ou qualquer um de vocês tem que vencer. Eu venci o mundo. É Jesus que vence o mundo por nós. Ô, Lucas, eu gostaria de citar uma passagem da Bíblia, que está em 1 João 4,10, quase resume, é o cerne, né, do amor de Deus por nós, do sacrifício, que diz assim, ó, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Ele fez o sacrifício não porque eu amei a Deus. Não, é porque Ele me amou primeiro. E porque Ele me amou primeiro, Ele fez todo esse sacrifício. Né? Ele passou pelo vale da sombra da morte, lá no Getsemane. Né? Escolhendo, Ele fez uma escolha de sofrer, de morrer pelo Samuel, pessoalmente, de forma individual, de morrer por mim, pessoalmente, de forma individual. Né? Então, quando Ele fez aquela escolha, Ele morreu por cada um de nós. Filho único, herdeiro do seu reino. Que amor maravilhoso, né? Sim. Então, quando nós chegarmos no céu, Samuel, né, vão perguntar assim para a gente, mas como que foi passar esses momentos? Vai ser tão insignificante aquilo que a gente passou aqui que a gente vai dizer, não lembro. Não lembro, né? Não lembro mais o que eu passei. Né? Porque a recompensa vai ser algo tão maravilhosa, tão extraordinária. Né? O salário que nós vamos receber, a recompensa, a herança vai ser tão maravilhosa que é aquilo que a gente passa aqui, né? As tristezas, a morte. Você falou que perdeu uma tia essa semana, o pai ficou doente, né? Tudo isso, as aflições que nós passamos, quando nós chegarmos no céu, nós vamos dizer, né, foi nada. Né, porque foi pouco. Né, pela herança que nós vamos receber e pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Né, nós vamos ser eternamente gratos pelo sacrifício de Jesus por nós. Quando nós olharmos para Jesus, depor as nossas coroas, vai ser muito pouco. Vai ser muito pouco, né? É uma coisa que me constrange diante de Deus. Acho que a palavra correta é essa mesmo. Ficar constrangido é imaginar o tamanho do sacrifício de Jesus e as consequências. Porque por mais que foi difícil, se ele viesse aqui, morreu, ressuscitou e está tudo certo, mas não é assim. Quando a gente paga e observa que Jesus ele morreu, ele ressuscitou, mas que ele, por minha culpa, e aí eu vou falar de forma individual, por minha culpa, ele vai carregar um corpo humano com marcas. Eu tenho marcas pelo corpo, machucados, vários pelo corpo, cicatrizes. Todas essas cicatrizes vão ser tiradas de mim na eternidade, mas as marcas da morte de Jesus, que foi para me salvar, essas vão continuar eternamente. Olha que coisa profunda. Não tem como você não se constranger com isso. Porque eu devia pagar o preço com a minha vida. Eu devia carregar essas marcas. A salvação minha já seria o suficiente, mesmo que eu carregasse as marcas que o mundo deixou em mim ao longo da minha vida aqui. Mas Deus ele falou, não. Isso é uma condenação que Jesus assumiu por inteiro. E como ele assumiu essa condenação por inteiro, o que sobra para mim? Simplesmente carregar a graça comigo e a oportunidade de salvação, porque os males do pecado eles vão recair por toda a eternidade apenas em Jesus. Ele não merece, ele nunca mereceu, ele foi perfeito, mas ele fez isso porque ele amou a cada um de nós. Amém. Louvado seja. E para a gente ir terminando, né, vamos juntando aqui mais ou menos a parte de quarta e quinta, né, quando a gente pega aqui então a partir do versículo 43, a gente vê então o outro lado da moeda, né? Enquanto Jesus estava procurando, tentando ao máximo estar junto do Pai, mas como a Bíblia fala, né? A separação, o pecado faz separação entre Deus e os homens, e Jesus estava agora carregando o pecado do mundo, então separado do Pai. Aqueles que deviam estar junto com ele, junto com Jesus, o animando, dando forças, estavam dormindo, e agora chega o grande ápice que vai finalizar ou vai iniciar, digamos assim, o período final de sofrimento até a crucifixão. E essas pessoas são meias, né, quase que... E olha que engraçado, porque todos eles sabiam o que tinha sido acontecido. Pedro tinha sido avisado. Os discípulos viram Judas indo embora. Viram todas essas coisas, mas parece que eles são pegos de surpresa. Jesus é preso, né, aqui não vai falar em Marcos, mas Pedro tenta revidar, tenta lutar com as próprias mãos, Jesus tem que intervir e falar, não é assim. O que a gente pode tirar desses últimos versículos aqui,
destes momentos em especial que mostram como estava a mente do discípulo e o que Jesus iria passar. O que a gente pode tirar aqui, Glória, desses últimos versículos para fazer um sanduíche aí, para finalizar? Então, ainda no Getsemane, né, quando Jesus chega para os discípulos, eles estavam dormindo, ele falou, levanta porque está chegando a minha hora, né? A turba já vem. E ele mal acabou de falar, né, chega Judas com aquela turba, com aquelas pessoas, com aqueles soldados. E então Judas, né, dá um beijo, né, em Jesus, porque era essa a senha, né, que ele tinha combinado com eles. Né, e Jesus fala assim, mas eu estava com vocês me conhecem, eu estava no templo, né, não precisava de tudo isso. Né, e Jesus, então, né, Pedro, como você diz, né, arranca a orelha ali de um dos soldados, né, do Malco, ele vai, recoloca a orelha, né, mostrando que ele não precisava de força, de espada. O reino dele seria manifestado não por lutas físicas, não com arma, mas é que o reino dele é espiritual. Né? Ele veio aqui porque ele estava trazendo o reino espiritual, né? O que é a questão do pecado, nos salvar dos nossos pecados, nos conceder a vida eterna, a salvação, né? O plano da redenção, a concretização do plano da redenção. E naquele momento, o que acontece? Os discípulos fogem, né? Até mesmo Pedro sai correndo, todos abandonam Jesus, e ele é levado para o Sinédrio, né? E ali começa então os sacerdotes, né, colocam testemunhas falsas, mas aquelas testemunhas não conseguiam, né, levar acusações verídicas a Jesus. Então, o sacerdote faz uma pergunta factícia para Jesus, né? Eu te conjuro, você é quem que você é? Você é o Filho de Deus, você é o Cristo? E Jesus falou, você está dizendo, mas uma coisa eu te falo, você vai me ver sentado à direita do Pai. E aí os sacerdotes ficam loucos, né? Porque para ele aquilo lá era blasfêmia, porque ele estava se dizendo Deus, né? Ele estava se colocando como Deus. E isto para os judeus, né? Os fariseus, eles não aceitavam, era inaceitável que um homem como aquele se dissesse Deus Criador. E ali, né, ele então é julgado e condenado na calada da noite. Na calada da noite, porque era Páscoa, e eles queriam matar a Jesus, eles queriam julgar a Jesus sem arrumar confusão, sem que a população visse, porque além da população normal de Jerusalém, que era em torno de 50 mil pessoas, estava ali, né, várias tendas, né, porque as pessoas tinham ido, os judeus tinham ido para a celebração da Páscoa. Só que a cidade estava quieta, porque todos dormiam. Mas na calada da noite, ali, naquele local, estava acontecendo aquele julgamento de forma inadequada, na escuridão da noite. Porque o pecado, ele não é realizado na luz. O pecado não combina com luz. O pecado combina com trevas, com escuridão, com morte. Então, Jesus ali é julgado e condenado pelos sacerdotes, pelos fariseus da época. Né? E Pedro seguiu Jesus de longe. Né? É o nosso grande problema. Né? Nós seguimos Jesus de longe. Né? Nós não temos aquela comunhão, como Samuel diz, aquela coisa assim de pai. Né? Pai é uma pessoa muito próxima a nós. Então a gente passa a seguir Jesus de longe. Eu venho à igreja aos sábados, mas durante a semana
né? Jesus está lá e eu estou no meu trabalho, no meu estudo, nas minhas atividades. Eu não tenho, né? O nosso grande problema, o problema da igreja hoje, como foi o problema da igreja naquele tempo, é seguir Jesus de longe. E assim fez Pedro, né? E ele, então, deu um jeito de entrar ali no pátio e as pessoas começaram a apontar, você é um deles. Não, eu não sou. Não, você é, porque você fala diferente, você é diferente, você é como ele. Não, não sou. Então o galo canta 2 vezes, como Jesus havia predito, e Pedro nega Jesus 3 vezes. E né, o Espírito de Profecia, né, o Desejar das Nações, diz que Jesus, né, quando Pedro, ele cai em si, porque ele cai em si do que ele havia feito, ele vê o olhar de Jesus. E assim, não era um olhar de repreensão, era um olhar de amor. Né? Olha como que não Deus, era aquele né? olhar tipo assim, eu falei, eu te disse, lá, exatamente, você fez o que eu falei. Porque é isso que nós faríamos, né? Eu te falei que você ia fazer isso, eu não te falei? Assim, nós somos assim, mas Jesus não. Jesus não repreendeu a Pedro. Era um olhar do tipo assim, eu te perdoo, né? Eu te perdoo, né? Vai e não peques mais. Então Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor. Né? E aquilo foi terrível para Pedro. Talvez se Jesus tivesse falado assim, né, tivesse condenado, Pedro não teria sofrido tanto quanto naquele momento em que ele sentiu o olhar de Jesus. Então ele se sentiu muito mal. Né? Ele se sentiu como se ele realmente fosse o último dos pecadores. Né? Então Pedro, naquele momento, foi que começou a conversão dele. Foi naquele momento que Pedro começou a se converter e a compreender o plano da redenção e o amor sublime de Jesus. Né? Samuel, tem algum último comentário para a gente finalizar sobre essa parte tão especial? Então, um detalhe aqui, eu gosto muito de detalhes, e eu achei interessante, foi que eu estudei sobre esse galo cantar lá. Porque, gente, eu moro numa cidade pequena, não sou daqui, sou de Serrania, tem 7.000 habitantes, deu 5 horas da manhã, a gente vai escutar galos cantando. Que legal, né? Mas como assim, galo cantar, e lá não era um lugar tão grande assim, mas aquela região não se tem galo. De onde veio esse galo? É uma pergunta que já está na minha lista lá, de quando eu chegar no céu, eu quero saber de onde que apareceu esse galo para cantar para Pedro. Isso mostra o seguinte, que Jesus ele vai sempre usar meios didáticos para nos repreender. A repreensão maior de Jesus não veio por Jesus. De Jesus ele teve acolhimento. Mas a repreensão veio por um galo, porque ele falou, que isso? De onde que surgiu esse galo para cantar aqui justo agora? Eu errei mesmo, mas como que Jesus sabia que ia ter um galo aqui para cantar? Nós não temos aqui na região um galo, tanto que a gente vê a Bíblia nos falar que eles comiam carne de cordeiro, eles usavam lá bois para o trabalho, era uma cultura e animais que diferem da nossa região. Falar o galo vai cantar aqui em Serrania ou em Alfenas é algo mais natural. E olha como que Jesus teve cuidado. E mais do que isso, não importa o pecado que a gente entrar, a gente vai ter consequências. Isso é natural. Mas ao mesmo tempo, o pecado ele pode ser grande, mas a graça de Jesus sempre vai ser maior. Primeiro ele vai nos resgatar do pecado, para depois nos conduzir ao caminho da salvação. Não está na lição, mas um exemplo prático disso que a Bíblia nos dá é a própria Maria Madalena, que ela foi perdoada 7 vezes por Jesus. Na 7ª vez, só que Jesus dá uma pequena bronca nela, fala, olha, 7 vezes já, dá um jeito. Muitas vezes você está caindo no mesmo pecado, vai agora não peca mais, eu estou te pedindo isso. Jesus não que ele concorde com o pecado, mas ele não vai primeiro condenar o pecado, e sim, aliás, primeiro ele não vai condenar o pecador, e sim o pecado. A partir do momento que você sente a condenação do pecado, aí sim ele vai falar, você tem que sair dessa vida. Bom, essa história é uma história linda, né? E eu acho que, como último comentário que eu gostaria de fazer também, porque nós já estamos no horário, é só lembrar a todos, né? Judas podia
ter ficado vivo e ter sido uma grande pessoa, um grande discípulo junto. Foi aquilo que vocês falaram. A grande diferença de Judas para Pedro foi que um aceitou o perdão e o outro quis dar o jeito dele. Quis obter a salvação da maneira dele. Infelizmente nos deixou. Bom, a gente não sabe aí ao certo, né, como serão essas pessoas no céu. A gente não sabe como é que é Pedro. A gente tem algumas séries muito boas hoje, né, como aquela The Chosen, que mostra pra gente as situações, a gente tem os atores e tal, e a gente chora de ver aquelas séries. Mas imagina o quão bom vai ser ouvir isso das próprias pessoas, né? E aí, Pedro, o que foi que você sentiu lá? Como é que foi? Conta pra gente como é que é. Eu acho que essa vai ser uma das coisas que talvez seria legal colocar na nossa lista, né? Porque realmente, a olhos humanos, não tem como a gente imaginar um amor tão grande. Alguém que não merecia nada disso, foi abandonado pelos melhores amigos, abandonado por todos, para sofrer uma coisa que nem era culpa dele. Sim. Samuel, você finaliza pra gente com uma oração? Sim. Nosso bom Deus que está nos céus, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós e de forma tão didática tem nos ensinado que não precisamos fazer nada para alcançar os céus. A tua graça nos dá esse privilégio. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para nos afastarmos do pecado e entendermos que a graça ela é exatamente de graça. Continue nos abençoando. Somos muito gratos também pelo que pudemos recapitular aqui, pelo estudo dessa lição. E te pedimos que o Senhor continue conduzindo a vida de cada um de nós e daqueles que estão nos acompanhando por meio das mídias digitais, onde será exibida, repassada essa lição. Continue nos abençoando. Tudo isso nós te pedimos não porque merecemos, mas em nome do teu Filho amado Jesus, com perdão de todo e qualquer pecado que ainda há em nossa vida. Amém. 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 Obrigado por vocês estarem aqui e você que nos assiste ou nos ouve. Esperamos você semana que vem aqui também para estudar a lição de número 12, onde nós vamos ver então os sofrimentos agora físicos, né, que Jesus passou nesses últimos momentos antes da crucifixão. Então, que Deus nos abençoe e que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Tchau, tchau. Amém.